Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Associação Espírita Teresa d'Ávila, que vem apresentando a série Aspectos Morais na Revista Espírita. Série esta que tem como objetivo incentivar e divulgar a leitura e o estudo dos 12 volumes das revistas espíritas, publicadas por Allan Kardec entre os anos de 1858 e 1869. E hoje, ainda vivendo o clima de festa, dando adeus ao ano de 2023, vamos falar de um artigo que se intitula Votos de Ano Novo de um Espírita de Leipzig. Está na Revista Espírita de fevereiro de 1868, esclarecendo que Leipzig é uma cidade do estado da Saxônia, na Alemanha. E comigo estão os companheiros Felipe Rocha e Sônia Hoffmann. Alô, Felipe. E aí, Dudu? Olá, Sônia. Olá, pessoal de casa. Então, estamos aqui mais uma vez reunidos, nós três, né? De maneira presencial. O ano aí quase acabando. Um outro ano aí se iniciando. Né? E a gente veio trazer essa mensagem lá do Espírita de Leipzig e fazer uma reflexão, né, sobre esses momentos de transição, né, o momento de transição do ano, o momento de transição planetária também, né, Dudu? Exato. A gente pode estar tocando. E o que eles representam, né? O que esse momento de transição representa? Será que faz algum sentido terminar um ano, começar outro? Como é que nós podemos encarar isso? Né? E a mensagem traz um pouco disso e traz, além disso, né, outros aspectos aí da doutrina e outras reflexões que são importantes que a gente faça. Não é isso, Soninha? Exatamente, Felipe. Oi, Eduardo. Olá a todos os amigos que estão nos assistindo, nos ouvindo, neste finalzinho de ano, chegando ao finalzinho de 2023. E não é só terminando um ano, nós também precisamos pensar o quanto nós também estamos concluindo de coisas que a gente não fez e que a gente precisa se modificar e começar a fazer melhor e cada vez melhor. Nós precisamos também, não só é um ano velho, como muitas vezes as pessoas dizem, adeus ano velho, feliz ano novo, não é? Nós temos que pensar também, muitas vezes, em reeducar esse ano velho, assim como o homem velho, para que o próximo ano ele venha com novos exercícios e talvez mesmo com os próprios exercícios, mas que nós estejamos reabastecidos, reenergizados, prontos a assumir esses desafios e fazer as nossas escolhas e nos organizar da melhor forma possível. Então, muitos cantam adeus ano velho, feliz ano novo, mas nós temos de lembrar que, mais do que isso, nós precisamos pensar adeus nossos vícios, feliz os nossos novos hábitos de amor, de esperança, de fraternidade, de colocar Jesus em nosso coração, em nossa mente, em nossas palavras e especialmente em nossas ações. E o Santo Agostinho, na questão 600 de quando, Dudu? Recorda? Não, 919. 919 nos sugere, né, para a gente fazer uma meditação ao final do dia, né? A gente, bem como diz, bem no que a Sônia falou, né? Para a gente reeducar as nossas atitudes que não foram tão boas naquele dia. E por que não fazer uma no final do ano, né? Que a gente consegue identificar períodos, né, maiores, atividades que nós executamos, projetos que foram iniciados, tiveram um transcurso e tiveram um fim, né, o que aprendemos com aquilo, onde erramos, aonde podemos melhorar, e como vamos planejar o próximo ano. E esse trabalho mental que a gente faz, ele é importante, porque a gente, eu como engenheiro, né, sempre falo, a gente nunca começa a obra e depois faz o projeto, né? O projeto tem que nascer antes da obra, senão vai dar problema. Né, o encanamento não vai bater com a pia, o vaso não vai estar no local correto, não vai dar para botar o box no banheiro, a eletricidade tem que ter uma tensão correta, senão tu vai estar botando uma tomada de um jeito e vai estar de outro.
né? Tu vai querer ligar a geladeira, a tomada tá lá perto da porta. Então a gente tem que fazer o projeto antes de iniciar a obra, né? E isso é interessante para que a gente aplique no nosso dia a dia, na nossa vida e para o nosso ano. Por que não? Né? Pô, eu vou fazer tal coisa. Como eu vou fazer? Quais os passos que eu vou fazer? Como é que eu gostaria que isso aqui se resultasse? É interessante pensar, é interessante planejar, é importante. Não acha, Dudu? Nós, Nossa, que a senhora e queria nós falar. tínhamos um amigo, o Eduardo e eu, que ele, todo final de ano, ele fazia esse balanço e ele colocava o que ia trabalhar no próximo ano com uma virtude ou com um sentimento. Claro que isso não invalida trabalhar com todos os demais e nem com todas as demais virtudes, mas ele se focalizava em uma, não é? Então, muitas vezes, nós também podemos fazer isso, né? Que exercício que eu vou fazer no próximo ano? E isso é fundamental que a gente possa pensar. E entra dentro desse projeto, não é? Esse projeto de reorganização da nossa vida emocional e da nossa vida mental. Isso assim como tem o engenheiro de... Deve ter o engenheiro também, e na espiritualidade tem os engenheiros que trabalham nas reencarnações, então, certamente, nós também temos de pensar que cada um de nós devemos ser os engenheiros emocionais, não é? Fazer os nossos projetos de modificação emocional, de emoção, de sentimento, e mais do que isso, de ação. Podemos aproveitar então o dia 30, né, o dia 30, 31, para fazer esse balanço, essa retrospectiva, como os canais de televisão e de rádio fazem, né? E rever realmente os nossos gestos, atitudes, principalmente em relação às pessoas que convivem conosco, o próximo, mais próximo, né? Ver como é que foi esse balanço. Fizemos mais bem do que mal, magoamos alguém, ferimos, né, o coração de alguém, e justamente vamos deixar o dia primeiro, segundo, depois da ressaca material ou espiritual, fazer esse projeto, esse plano para o próximo ano. E é muito bom essa questão de trabalhar as emoções, trabalhar os sentimentos, trabalhar as virtudes, e até muitas pessoas escolhem paciência, né, porque os dias de hoje exigem muita paciência, né, e sua família que vem junto, tolerância, compreensão, né, abnegação, resignação. Botar para escolher agora, espere o seguinte: para trabalhar a paciência, vão aparecer obstáculos, empecilhos, adversidades. Porque como é que a gente vai trabalhar a paciência e sabemos que estamos, né, nos enchendo o combustível da nossa alma, né, de mais paciência, se não testarmos isso em situações adversas? É como um professor na escola, né? Ele está ensinando uma determinada matéria, ele pega e dá exercícios. E não são os exercícios mais fáceis, não é? Nós não ficamos a vida inteira só fazendo 2 mais 2 são 4. Né? Nós passamos, vamos evoluindo, vamos modificando. E muitas vezes, e essa escola da vida nos convida muito exatamente a isso. E é o exercício. Então, cada dia traz novos exercícios para nós e nós vamos também entender que, assim como cada dia traz os exercícios, cada ano também vai trazendo. Exato. E os anos vão passando e muitas vezes nós vamos chegar lá quase desencarnando e o que nós fizemos da nossa vida. Então, assim como Santo Agostinho, que tu falaste, não é, Felipe? Ele disse para fazer todas as noites. Isso é importante, porque senão, daqui a pouco, nós vamos passar a vida e vamos chegar lá no finalzinho e vamos ficar pensando: o que é que eu fiz da minha vida? Em favor dos outros e em favor de mim mesmo, não é? Então, para que nós possamos aproveitar as nossas reencarnações, vamos pensar nisso todos os dias e também
nessas datas mais comemorativas. E como a gente consegue fazer isso para a parte material de uma maneira tão fácil, né, Sônia? A gente compra o carro, já sabe o ano que vai trocar o carro. Bom, daqui 3 anos eu vou trocar de carro, porque eu termino de pagar isso. Dá tanto de IPVA, dá tanto de seguro, dá não sei o quê, vou fazer um consórcio. Então, para a parte material, a gente lida muito bem. Esse ano eu vou trocar minha geladeira, porque já tem 5 anos. Vou reformar a cozinha, Então, a parte material a gente faz isso com uma naturalidade. E por que a gente não emprega esse mesmo sentimento na parte material, né? Na parte espiritual, desculpa. Né? Por que não poder fazer isso? E a gente acha que a parte espiritual vai se modificar, porque Jesus vai modificar ela pra gente. O trabalho é nosso, o esforço é nosso, é bem como o Dudu disse, né? E como tu completou depois, são através dos desafios que nós vamos passar, só que a gente tem que querer, né? A gente tem que se motivar para isso, a gente tem que se resignar para isso. Bom, se eu vou fazer uma prova difícil, mais vai me exigir estudo, dedicação, esforço. A vida espiritual, a vida moral tem o mesmo sentido. Nós temos que olhar para os nossos defeitos e pensar, eu vou mudar eles. Como? Bom, vai ser através da reflexão, vai ser através da vontade. No primeiro momento, nem sempre vai ser muito fácil, né? Nós vamos achar que não dá, que é muito difícil, vamos achar subterfúgios para negar o problema, o nosso defeito. Vamos pela rota da fuga. Vamos pela rota da fuga e aí a prova se repete, né? Que nem no colégio, né? A gente não passa, a prova se repete. E o que vem se repetindo em nossa vida? O que aconteceu no ano retrasado, o que aconteceu no ano passado, o que aconteceu nesse ano? São reflexões importantes para a gente fazer, para a gente refletir e para a gente pôr nossas metas, né? E é interessante que logo no começo do artigo, ele fala que ele ficou com vontade de mandar os votos de um feliz ano novo para, não só para os espíritas e espiritualistas, mas também para os materialistas. E por que não? Só que ele ficou meio temeroso de achar que os materialistas podiam, né, pensar que ele estava debochando deles, né, porque ele sabia que aquelas pessoas eram materialistas e que não ligavam para essas coisas de cumprimento, né, de fraternidade, de aquele espírito de Natal, espírito de Ano Novo, de pai, aquela coisa toda, né? Era aquela vida pragmática e acabou. Mas uma coisa que os materialistas fazem, certamente, é exatamente esse projeto que o Felipe vem fazendo, porque eles muitas vezes eles não querem se ver tristes, não querem ver seus familiares tristes, então eles também tentam se organizar emocionalmente. Os projetos deles são para ganhos materiais, né? Não só ganhos materiais, mas emocionais também, porque eles também não querem entrar em depressão. Não é porque uma pessoa é materialista, então eu vou entrar em depressão, então eu vou fazer os outros sofrerem. Não é exatamente isso, é também trabalhar com essas questões. Então, muitos materialistas podem ouvir muitas vezes também, nós podemos conversar com alguns materialistas falando exatamente disso, não em termos espirituais, mas trazer para a nossa realidade, não é? E a nossa realidade, qual é a nossa realidade? Com o que nós estamos lidando? Nós estamos lidando com sentimentos, estamos lidando com emoções, estamos lidando com reações, com atitudes. E aí? Oi? E até nesse sentido, isso demonstra até uma discriminação, né? Ou seja, não vou dar parabéns para o meu vizinho, né, para os meus vizinhos, porque eles são super materialistas. Eu só penso em dinheiro, só penso em trocar o carro todo ano. Não tem nada a ver comigo, que estou no meu trabalho de espiritualização, né, e quero ir logo para nosso lar. Né, só que isso acaba se expandindo até, né, de muitas pessoas não cumprimentam, não dão um Feliz Ano Novo, né, muitos não dão um Feliz Natal também, para pessoas de outras crenças, de outras religiões, né, demonstrando que aquele sentimento, aquela egrégora, aquela aura, né, de fraternidade que sempre envolve essa época de final do ano, seria para grupos exclusivos. Né, e isso a gente acaba vendo que não tem nada a ver, que todos nós somos irmãos, todos nós somos filhos
de um único e mesmo Deus, e que os votos de um feliz ano novo, né, de um próspero ano novo, de um ano novo de muita paz, de muita saúde, de muita prática no bem, é para todo mundo. E já aconteceu que, inclusive, em algumas guerras, adversários foram se cumprimentar, não é? Sim, No sim. final. Na Segunda Guerra, inclusive. Né? Exatamente. Então, eles se cumprimentaram. Eram adversários. Mas aquele momento era um momento em que falou mais alto algo que existia dentro de cada um deles, não é? Que é justamente essa fraternidade. E nós temos isso dentro de nós. Mas para algumas pessoas isso pode estar mais adormecido. E quem sabe aquele momento em que nós festejarmos, em que nós falarmos, olha, bom, que se ela quer comprar um carro no próximo ano, que tu tenha coragem, que tu tenha bastante energia para te esforçar e comprar um bom carro, que tu sejas feliz com este carro, que tu faça bom uso desse carro. Não é a forma como nós vamos lidar. Então, muitas vezes, aquilo desperta naquelas pessoas que são mais ligadas à matéria, porque nós temos de pensar que nós vivemos em um mundo assim que nós temos um corpo físico, então nós não somos materialistas, mas nós temos a materialidade, nós precisamos do prato, da xícara, precisamos do garfo, não é? Mas então é essa materialidade que nós estamos precisando. Agora, como é que nós podemos conversar com pessoas de outras denominações, ou até mesmo que não tenha nenhuma denominação filosófica ou religiosa? Isso é importante que a gente também possa pensar. É mais uma meditação que podemos fazer. E aí vem aquilo que a gente sempre comenta aqui nos nossos vídeos, né? A importância de ter outras leituras, né, Sônia? Porque olha quantos exemplos nós demos aqui hoje de coisas extremamente materiais que o materialista entenderia com perfeita lógica. Né? O exemplo da escola, o exemplo da árvore que dá frutos, que nós demos no programa passado, né? E quantos outros exemplos que a natureza dá de funcionamento semelhante ao funcionamento divino no lado moral, né? Porque o Criador foi o mesmo, o Criador da alma, o mesmo Criador da matéria, né? Então a gente também pode alcançar as almas, ainda que extremamente materialistas, por uma filosofia do entendimento do funcionamento da matéria, né? Porque a matéria também segue o mesmo fluxo. Né? Como a gente comentou lá, um átomo só vira uma molécula quando se aproxima de outro átomo. Porque há uma comunhão ali, um compartilhamento de forças que dão sentido à matéria. Né? A fruta, como nós comentamos, enfim, tantos outros exemplos que nós podemos fazer com que o materialista também reflexione nas coisas que o Espiritismo traz. Pois o que se ampara, né? O que se apoia num mesmo setor, tem também o seu lado de verdade, né? Tem a sua busca de verdade e tem uma reflexão importante naquilo ali. E as leituras externas, né, as leituras que não são só do Espiritismo, elas vão nos trazendo esses argumentos, né? Elas vão trazendo esses pontos de vista, essas lógicas, e que podem ser conduzidas perfeitamente para os nossos irmãos que não são tão espiritualizados. Né? E isso é importante que a gente não fique somente... Não é que muitas das pessoas podem pensar que os espíritas só leem livros espíritas. Não. Não é assim. Não é? Até mesmo Allan Kardec, quando ele elaborou de como formar uma biblioteca, ele mencionou uma série de livros, e a maioria dos livros não eram livros que tinham uma fundamentação espírita. Nós precisamos ter esses conhecimentos. Nós não vivemos somente com o Espiritismo, nós vivemos em torno de toda uma rede. E essa rede precisa ser abastecida a partir de vários conhecimentos. Conhecimentos que muitas vezes nós vamos encontrar em outros livros, até mesmo às vezes num romance, ou até mesmo num gibizinho, numa revistinha, né? Tão simplesinho que pode acontecer alguma coisa ali e a gente, opa,
E aquilo ali desperta alguma coisa na gente. Pode despertar, por que não? Não é? Por que não? Nós precisamos ter ouvidos de ver. Opa, desculpe, eu acho que eu falei errado, né? Ouvidos de ouvir e olhos de ver. E mãos de sentir, né, Sônia? Também. Né? Porque a gente lê vocês leem com as mãos, né? É um fato. Eu vou me dedicar a aprender isso aí também, mas são formas de ver o mundo, né? De sentir o mundo, né? Sim. Gostei dessa. Gostou dessa, Dô? Então nós vamos ler uns trechinhos aqui da mensagem, não vamos ler ela na íntegra, ainda que muito bela, mas... Sempre convidando vocês todos para lerem Exato. Na íntegra, né? Os espiritualistas e os espíritas reconhecem-se em cada homem uma alma irmã da sua, e por isso me dão o direito de lhes enviar meus augúrios. Uns e os outros agradecem ao Senhor pelo ano que acaba de se escoar, e esperam que, sustentados por a sua graça, terão coragem para suportar as provações dos dias infelizes, e a força de trabalhar em seu aperfeiçoamento, dominando suas paixões. Isso é importante. Deus criou exatamente o materialista, também foi criado por Deus. Não é? Aquele que naquele momento está assim, valorizando e supervalorizando o materialismo, ele também é uma obra de Deus. Ele é o nosso irmão também. Então a gente não pode esquecer isso. E naquela hora em que muitas vezes ele está passando por um sofrimento, ele, como qualquer outra pessoa, também gosta de receber um abraço, também gosta de receber um gesto fraterno, ele também gosta de receber e precisa muitas vezes receber, sim, uma palavra de otimismo, uma palavra de confiança. Então, nós não podemos nos fechar diante de pessoas, porque é materialista, então não vou ter nenhum tipo de assunto, eu só vou ficar falando em coisas absolutamente materiais. Por quê? Isso não é assim que acontece, não é, Felipe? Uma pessoa materialista, muitas vezes, ela não sabe, ela simplesmente... e a própria cultura, muitas vezes, pessoas se tornaram ou continuam sendo materialistas porque elas vivenciaram e ficaram dentro de uma determinada cultura de valorização, e que muitas vezes não conseguiram se desprender daquilo. Então, muitas vezes, a nossa conversa com aquela pessoa, aquela questão de nós ali estarmos conversando, estarmos, de alguma forma, levando a nossa presença, pode também começar a modificar essa cultura dessa pessoa. Nessa festa de final de ano, chamado Réveillon, acontece um dos fenômenos mais bonitos nesse sentido. Quando chega meia-noite, né, e os fogos com barulho ou sem barulho começam a pintar o céu com suas várias cores, as pessoas na Terra se cumprimentam, se beijam, se abraçam, nas mais diferentes partes do mundo. E é tão bonito ver pessoas que nem se conhecem se abraçando, desejando paz, desejando saúde, amor, felicidade. Isso em todas as partes do mundo, porque brasileiros vão para Paris, franceses vêm para o Rio, para a Praia de Copacabana, o maior réveillon do mundo. E nessa hora não tem materialista, não tem espírita, não tem católico, não tem evangélico, todo mundo se abraça, desejosos de um novo ano, de um ano com mais prosperidade, de um ano com mais paz, né? Com o fim das guerras, com o fim dos confrontos bélicos de qualquer ordem, com o fim das guerras internas de traficantes e milicianos, né? Com o fim de tanto egoísmo, de tanta vaidade, de tanta coisa ruim. Então é um momento onde as vibrações na Terra, né, só tem de positividade, só tem coisas
que fazem, pelo menos naqueles minutos ali, as pessoas se unirem como verdadeiros irmãos, como uma grande família universal, que os pensamentos são bons, os pensamentos são os mais puros possíveis, só festejar, querer o seu bem-estar e o bem-estar do outro. Isso é muito bonito, pessoal. Porque a linguagem do amor, né, Dudu? É universal. Ela é universal, né? Os filósofos antigos da escola grega, depois da escola romana, né, que a gente pode definir ali como uma escola estoica, todos eles falam da universalidade do amor, né? De que todo ser humano identifica de maneira muito simples o virtuoso e o vicioso, né? O bondoso e o mal, o amoroso e o odioso. Né? E até tem uma entrevista do padre Fábio de Mello com a Marília Gabriela, né? Que ela pergunta, você acredita no Chico e tal? E ele fala, eu não creio nas coisas que o Chico cria, porém, ele fez muitos atos de amor e caridade. E quem pode contestar um ato de amor? Como se contesta um ato de amor? Como é que vai dizer que um ato de amor é um ato ruim? Isso é impossível. Então nós podemos dar um ato de amor, não é? Pro materialista, pro criminoso, pro desvirtuado, e lembrarmos que nós já fomos essas pessoas. Nós já fomos o materialista, nós já cometemos os nossos crimes, nós temos o nosso passado, que realmente agora a gente tem que olhar para isso e pensar, puxa, eu já fui assim, hoje já não sou mais, e porque eu fui assim, eu sou a pessoa que eu sou hoje. E esse irmão está passando por essa fase, e eu posso ser também um motivador a ele se modificar, não é? Então, olha quantas oportunidades nós temos nesse período, principalmente, que nos chama a isso, como disse o Dudu, né? Vamos dar o exemplo de amar sem distinção, de ajudar sem distinção, de não tentar impor, mas a imposição tem que ser justamente em nós, né? E nós transbordarmos isso e darmos o exemplo. Tem uma segunda passagem que nós também gostaríamos muito de ler, não é, Felipe? E justamente em cima disso, né, Sônia, do exemplo e do que, quais são os ensinamentos que realmente são importantes para o espiritismo, né? Uhum. E o quanto que eles se comunicam com o cristianismo, né? Uhum. Guardemo-nos de considerar como inúteis os ensinamentos do Cristo e de acreditar que eles foram substituídos pelo espiritismo. Ao contrário, fortifiquemo-nos na fonte das verdades cristãs, para as quais o espiritismo não é senão um novo facho, a fim de que nossa inteligência e o nosso orgulho não nos degradem. O espiritismo nos ensina, antes de mais nada, que sem o amor e a caridade não há felicidade, isto é, que é preciso amar o próximo como a nós mesmos. Apoiando-se nessa verdade cristã, ele abre o caminho para a realização da sentença do Cristo. Um só rebanho e um só pastor. Então, isso é extremamente importante. Então, o Espiritismo é uma continuidade do cristianismo, é o cristianismo redivivo. Então, nós precisamos pensar nisso. Assim como Jesus não veio revogar as leis, o Espiritismo também não veio revogar aquilo que Jesus apresentou. Ao contrário, veio reforçar e veio aprofundar e veio esclarecer cada vez mais e trazer para todas as pessoas. Então, essa mensagem cristã, essa mensagem amorosa, nós podemos compartilhar com todas as pessoas. Não precisa ser somente, nós não precisamos somente nos relacionar com pessoas espíritas, não. Nós precisamos nos relacionar com as pessoas, independente da denominação religiosa, filosófica, psicológica ou de qualquer outra questão que elas possam ter, de qualquer outro cunho ou caráter que elas possam ter. Vamos nos relacionar, mas com amorosidade, com amizade, com uma fraternidade, com uma serenidade, a fim dessas pessoas poderem sentir. Porque assim como Deus e Jesus, eles se utilizam dos amigos espirituais para vir nos ajudar, Deus também nos utiliza como os seus instrumentos para que nós possamos justamente
dar continuidade a tudo isso. Então, estabelecer essas conexões de amor, de fraternidade, de esperança, é algo que também cabe a nós, não é somente aos espíritos. Os amigos espirituais não vão fazer tudo. A nós foi dada a capacidade de inteligência e a capacidade de discernimento. Então, vamos utilizar isso no nosso dia a dia e trabalhar justamente com isso. Vamos estudar não somente a doutrina espírita, mas estudar também lá o Evangelho, ler a Bíblia, não é? E fazer estudos em outras fontes e ter esses conhecimentos para ter o que conversar, como conversar e por que fazer e por que se modificar. Então, esse é o meu desejo, de que, dentro de seus projetos e planos para o próximo ano, 2024, vocês possam continuar assistindo os nossos vídeos, né? Dando seu like para receber as notificações, se inscrevendo no canal, convidando mais parentes e amigos para participarem desse nosso grupo de estudo da Revista Espírita, e que, como a senhora falou, leem também outras obras, ficção, não ficção, ensaios, documentários, biografias de grandes vultos da humanidade. A gente aprende muito lendo biografias, né? E é isso aí, gente. É meu abraço para vocês, meu desejo de muita paz, muita saúde, e que estejamos mais unidos do que nunca no ano que vem. Fica o nosso abraço, então, né? Nosso desejo aí de que todos possam levar um pouquinho da palavra do Cristo adiante, seja através dos nossos vídeos, seja através da Casa Espírita, seja através de uma mensagem de luz que a pessoa lê, seja através de uma conversa, né? A gente deseja que todo mundo possa continuar firme e forte. Nós vivemos momentos difíceis da humanidade e que são para acelerar o nosso crescimento, são para nos tornar melhor, né? Então que a gente possa passar pelas provas com mais sabedoria. Esse é o meu desejo aí, que todos nós possamos ter sabedoria e resignação. A todos um feliz ano novo, um 2024 cheio de amor, cheio de paz, cheio de energia, e que cada um de nós possa desenvolver 2024 sentimentos, emoções e virtudes, porque cada vez mais é preciso nós evoluirmos individualmente, mas também evoluirmos coletivamente. Feliz ano novo, feliz vida, e que todos possamos seguir para adiante convictos de que Deus e Jesus são sempre as nossas orientações. E é uma data muito importante, 2024. 2 e 2, 4, mais um 4 final. Lá vem o número. Ai, meu Depois pulem 7 ondinhas com o Dudu e guardem 7 sementes de uva. E sabe o que significa? E comam a lentilha. E como as lentilhas. E vocês sabem o que significa tudo isso? Nada. Gente, um abraço. Feliz ano novo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.